Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro workshop, que até que enfim, a gente está produzindo esse workshop, Como se tornar programador. Meu nome é João Afonso e eu falo aqui em nome da Faculdade Realiza e da Real Code, eu vou apresentar um pouquinho sobre mim, sobre a Faculdade Realiza e sobre a Real Code, do que se trata a iniciativa da Real Code, para que a gente, antes de começar o workshop, a gente possa entender mais sobre o projeto, para quem é esse projeto e quais os objetivos principais desse projeto, que resumindo é transformar você em um programador, em um engenheiro de software, permitir que você consiga chegar nessa carreira, conquistar o seu primeiro trabalho de programador, aprender de uma forma eficiente as bases da programação. E é para isso que a gente está aqui, então sem mais delongas eu vou falar um pouquinho da Faculdade Realiza, de mim e da Real Code, que é a iniciativa que a gente está começando agora com esse nosso primeiro workshop. Eu sou o João Afonso, sou engenheiro de software e instrutor há mais de 10 anos e trabalho aqui como engenheiro de software na Faculdade da Realiza e como líder de tecnologia da faculdade. A Real Code é uma iniciativa que a gente está desenvolvendo para poder levar conhecimentos específicos de tecnologia para alunos, para pessoas que queiram entrar no mercado de tecnologia. Então, em síntese, a Real Code nada mais é do que um ramo de tecnologia dentro da Faculdade Realiza. É o ramo que desenvolve os softwares que a faculdade usa e é também o ramo educacional que agora está produzindo conteúdo para você, nosso querido aluno, você que deseja se tornar um programador. Então, resumindo, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa iniciativa e eu estou aqui para pegar você pela mão e te auxiliar durante toda essa jornada de se tornar um programador, de conquistar o seu primeiro trabalho, de conseguir crescer dentro do seu trabalho e se tornar um engenheiro de software de qualidade e, claro, conquistar grandes salários, realizar sonhos, permitir com que a sua vida tenha liberdade financeira, liberdade geográfica, que são pontos que a carreira de programador nos traz. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo, começando a falar aqui sobre o mercado global de tecnologia. Não adianta nada eu, como programador, ou então como pessoa que deseja se tornar um programador, chegar para você e colocar um monte de código na sua frente, sendo que você ainda nem sabe o mercado como é, você ainda não sabe as áreas do mercado que você pode atuar, você não conhece as bases de programação e de tecnologia. Então não faria sentido nenhum eu chegar para você e já abrir um monte de código aqui e falar, vamos direto ao código. E esse é um dos erros principais que as pessoas, quando querem aprender programação, cometem. Vão direto para o código, se esquecem da base, e aí lá na frente acabam tendo problemas. Acabam, por exemplo, não conseguindo se tornar programadores eficientes. Não conseguem criar software de qualidade. Software que vai para a produção, software que milhares de pessoas usam. Por quê? Porque lá na base, lá no fundamento, não teve um método, um passo a passo que permitisse que essas pessoas se fundamentassem bem antes de começar a escrever código, que é a parte final do que a gente faz, não é o principal. Então eu vou falar primeiro sobre o mercado e depois a gente vai se aprofundando na carreira, nas possibilidades, nas áreas, na parte de inteligência artificial, que é um ponto que está muito em voga, muito em alta, e as pessoas às vezes têm uma ideia muito que não condiz com a realidade sobre a inteligência artificial. Então, todo esse conteúdo eu preparei aqui com o maior carinho do mundo para vocês, para que vocês possam ingressar na carreira de tecnologia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de programação e o que a gente percebe no mercado hoje. Um ponto que a gente percebe, principalmente de 2020 para cá, é a questão do crescimento da demanda por tecnologia. Por que eu falo 2020? 2020 foi o ano da pandemia. Então a gente já tinha um processo muito acelerado de tecnologia. Até lá as empresas já estavam sim migrando para a tecnologia. Várias empresas deixaram de existir porque não migraram para a tecnologia. Só que em 2020 esse processo ficou muito mais latente. Esse processo ficou bem mais gritante. E a demanda por tecnologia cresceu, já que todo mundo ficou em casa, e aí a maior parte das coisas que antes a gente fazia presencialmente se tornaram online, se tornaram recursos que a gente utiliza de forma virtual. Então, logo, por consequência, as empresas começaram a investir
muito em tecnologia. Diversos setores começaram a adotar tecnologia rapidamente e isso impactou muito nas empresas que sobreviveram ou não ao mercado. Muitas deixaram de existir porque não tinham um viés tecnológico já implementado e não conseguiram implementar esse viés tecnológico antes que tivessem problemas, né? Então, a gente percebe que a demanda por tecnologia cresceu e cresce sim. E o que ocorreu? Como várias empresas buscaram aderir a essa inovação digital, a se modernizarem, vou dar o exemplo dos bancos. Os bancos até chegar, por exemplo, no Nubank, os bancos digitais, a gente tinha um monte de bancos que tinham aplicativos ruins, aplicativos que não funcionavam muito bem, né? Aplicativos que você passava raiva e tinha que voltar na agência para resolver o seu problema. O que o mercado de bancos virtuais, né, da fintech, de bancos que operam mais no online, fez com os bancos tradicionais? Forçou com que eles se adaptassem à era digital, com que eles melhorassem seus aplicativos, com que eles conseguissem trazer soluções de problemas para dentro do ambiente digital. E isso não é algo exclusivo dos bancos. Isso ocorreu com diversas empresas. Vamos falar todos, né? Não vamos falar todos, na verdade, porque, né, toda generalização a gente incorre na possibilidade de erro. Mas quase todos, eu garanto para vocês, que quase todos os setores investem e precisam de tecnologia hoje e nos próximos anos. Nos próximos anos isso aí vai tomar uma escala que a gente ainda não imagina. Então, se várias empresas começaram a investir na parte tecnológica, começaram a buscar programadores para poder compor o seu quadro de desenvolvedores, a gente viu que várias empresas decidiram contratar mais. Claro que num primeiro momento essas contratações foram muito sem planejamento. Então, lá em 2020, a gente viu que várias empresas começaram a contrataram a rodo, e aí 2022, 2023, a gente começou a ver algumas demissões em massa. Então, ocorreram sim demissões em massa no mercado de tecnologia como um todo nesse último ano. Mas isso não significa que a demanda diminuiu, não é isso. É que nesses primeiros momentos, a gente teve um investimento muito grande das empresas sem planejamento. Então fez com que várias contratações fossem feitas sem tanto planejamento, sem tanta necessidade. E aí quando o mercado deu uma desacelerada, chegamos em 2023, acabou a pandemia, o mercado deu uma desacelerada, olhou um pouquinho para os lados e viu que essa falta de planejamento acabou gerando várias contratações sem necessidades que depois culminaram em demissões em massa. Porém, isso não significa que a demanda por profissionais de tecnologia, programadores, engenheiros de software, diminuiu, de forma alguma. Se vocês entrarem no LinkedIn agora, eu desafio qualquer um de vocês, entra no LinkedIn, dá uma pesquisada nos diversos cargos que tem lá disponíveis, desde programadores júnior até sêniors, com salários ali iniciais em torno dos seus R$5.000, e ali os sêniors eu não vou nem falar, até porque alguns recebem moedas mais fortes, então chegam a ser salários de R$50.000, R$60.000, se convertido para a nossa moeda. Então, demanda de programadores tem demais, principalmente de bons programadores, que é algo mais difícil ainda de se encontrar. Porque bons programadores são aqueles que fizeram a fundamentação bem feita, que estudaram lógica de programação, estrutura de dados, arquitetura de software, que estudaram algoritmos, toda uma base antes de chegar a escrever código. E é isso que eu quero fazer com vocês, pessoal. A gente aqui vai pegar desde a base, e é isso que vai diferenciar você enquanto profissional. Certo? Então, vamos pensar, pessoal, fazer uma leve reflexão aqui. Se eu tenho uma profissão altamente demandada, onde tem mais vagas do que profissionais, eu tenho salários altíssimos, salários muito altos, né? Salários iniciais muito bons, salários iniciais que às vezes passam os salários teto de outras profissões, né? Porque hoje um salário inicial de R$5.000, muitas profissões esse aí é o salário teto. E se eu tenho todas essas vantagens de ser programador, por que eu tenho a escassez de profissionais? Por que faltam bons programadores ainda? É algo que confunde a cabeça da gente, né? Pensar nesse sentido. Até porque tem um seguinte ponto.
Vamos pegar uma outra profissão que dá bastante dinheiro aqui no Brasil, principalmente, medicina. A medicina, ela exige de você que você faça um vestibular, que você estude uma faculdade e tire notas boas por 6, 8 anos, né? Exige de você custo, porque passar em medicina, mesmo que você vá para uma faculdade pública, você ainda assim tem um custo muito alto para se formar médico, os próprios materiais são muito caros, e a gente vê muita gente se tornando médico e tal. Programação não tem nada disso. A gente ter um ensino superior na área de tecnologia é bom, é muito bom, com certeza agrega ao profissional. Porém, programação, quem contrata na área de programação só quer saber a qualidade do seu código. Ninguém pergunta inicialmente nas entrevistas sobre a sua formação. Eles querem ver a sua capacidade de resolução de problemas. Então, por que, se eu não tenho que fazer vestibular, se eu não tenho que pagar caro para isso, se eu consigo me formar um programador somente com a minha força de vontade, o meu estudo e a minha prática, por que faltam programadores, né? Não tem toda essa complicação para se tornar um programador. Porque aí a gente entra em vários motivos, alguns mais simples, outros mais complexos. Mas um dos primeiros que eu coloco para vocês é aprender a escrever código, a programar, a criar software. Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa que você chega lá e de um momento para o outro você está dominando e você é o cara e você escreve e seu código funciona. Não é. É uma tarefa que exige muita persistência, exige que você estude bastante, que você pratique bastante. E o principal, que eu acho que é o ponto onde a maioria das pessoas que começam a aprender a programar caem num buraco que não conseguem sair. Você precisa ter uma resiliência ao erro imensa, imensa. Você tem que ser forte diante do erro o tempo todo, porque o tempo todo você lida com erro. Quando você está programando, você vai mexendo no seu código, você vai escrevendo, você vai ligando as pontas e vai dando problemas. Vai aparecendo problemas, você vai tendo bugs, que são erros de programação, né? São comportamentos indesejados do seu software. Você tem a questão do cliente, que está esperando o seu software, quer pôr ele para ser utilizado a qualquer custo, o mais rápido possível, e você, às vezes, gera um código que tem um erro, tem uma falha. Então, esse é um ponto principal. Essa parte psicológica, eu preciso que vocês trabalhem se vocês quiserem ser bons programadores. Aprendam a gostar do erro. Aprendam a se sentir desafiados toda vez que um erro aparece. Isso já vai separar vocês de 90% do mercado. Porque a maioria das pessoas fogem do erro, botam ele debaixo do tapete, ficam com medo de ter que encarar um erro. Tem aquele bug lá que o cara sabe que vai dar problema, mas ele deixa baixo. Ele tem medo até de mexer no próprio programa que ele construiu, porque ele não quer ver os problemas acontecendo. Então, espera aí que eu passei um slide sem querer. Então, esse é um ponto essencial. Não fujam do erro. Criem uma resistência ao erro, a problemas, a adversidades, porque esse é um ponto fundamental de programação. Aprendam a lidar com as adversidades de uma forma tranquila, serena. Erros acontecem, problemas acontecem, você vai cometer erros, todo mundo comete erros, principalmente quando está programando, é algo totalmente normal e rotineiro. Então esse é o primeiro ponto. Ter resiliência para estudar, para aprender, para lidar com dificuldades, lidar com erro, esse é um ponto principal. Isso aí já faz uma triagem. Só que isso aí se torna muito mais gritante quando você não tem um método de aprendizagem efetivo. Um método de aprendizagem que te permita, lá do início, de quando você começou a aprender a programar, a aprender de uma forma eficiente, uma forma que você consiga depois ter resultados, que você não chegue lá na frente da sua carreira e você perceba um rombo na forma como você se formou profissional. Então, é sobre esse método de aprendizagem que eu quero falar aqui com vocês. Esse conteúdo, essas aulas que a gente está provendo para vocês, é totalmente sobre esse método de aprendizagem voltado para a formação de grandes profissionais de tecnologia. Então, é sobre esse ponto aqui que a gente vai falar durante toda a formação, como se tornar programador. Porque a maioria dos programadores, quando decidem se tornar programadores, ou não programadores que querem ser, eles incorrem no erro de já ir direto para uma linguagem de programação. Isso aí é um erro muito comum.
então já querem aprender direto a linguagem, e a gente vai ver que linguagem de programação é ferramenta, não é o seu trabalho em si, é o seu serrote, é o seu martelo, é a sua chave de fenda, mas a linguagem de programação não é o seu trabalho, é a sua ferramenta. Então, antes de aprender a ferramenta em si, você precisa aprender as bases daquela ciência, daquela profissão. E é sobre isso que a gente vai fazer, é isso aí que a gente vai tratar durante todo o nosso processo aqui. E aí a gente entra em outra indagação muito válida para os momentos atuais. 2022, finalzinho de 2022, início de 2023, nós tivemos a popularização da inteligência artificial. Essa inteligência artificial já existia. Ela já vem de 40, 50, 60 anos atrás. A gente já tem os primeiros trabalhos ali de inteligência artificial, de machine learning, deep learning mais recentemente. Não vem ao caso aqui a diferença entre uma e outra. No fim das contas, tudo inteligência artificial. E em 2022, mais especificamente início de 2023, nós vimos uma popularização da inteligência artificial. Agora, qualquer pessoa tem acesso à inteligência artificial de forma gratuita. Começou com o ChatGPT e a gente já tem outras alternativas ao ChatGPT hoje, algumas até mais poderosas surgindo aí, né? E aí entra a seguinte indagação, pessoal. Será que vale a pena eu aprender programação, sendo que a inteligência artificial pode dominar o mercado de trabalho? Vamos lá, vamos fazer uma análise dessa afirmação. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é inteligência artificial. O que é de fato? Porque foi criada uma estratégia de marketing em cima da inteligência artificial que é quase como se ela fosse uma consciência. Como se ela fosse uma consciência quase humana, ou talvez até mais inteligente do que a consciência humana. Isso não é a realidade. A inteligência artificial que a gente tem hoje, o que a gente utiliza hoje, o que a ciência permitiu que a gente desenvolvesse, é uma ferramenta de estatística, onde eu tenho uma entrada de dados, eu tenho um processamento desses dados e eu tenho uma saída de dados. E essa saída de dados precisa ser minimamente satisfatória para resolver o meu problema. Mas não significa que a inteligência artificial tenha consciência. O segundo ponto, muito importante, é que ela não opera sozinha se ela não tiver um comando bem definido. Por isso que os profissionais que aprendem a utilizar a inteligência artificial dão um salto lá na frente. Então, tira esse mito de que a inteligência artificial vai tirar o trabalho do programador. Sabe o que vai tirar o trabalho do programador que não utiliza a inteligência artificial? Não é a inteligência artificial, é outro programador que a utiliza. Então, um programador que domina bem a inteligência artificial, que faz o trabalho dele valer por 10, 20, 1000 vezes, ele com certeza tira a vaga daquele que não utiliza, que quer se limitar. Então, pessoal, bota isso na cabeça. A inteligência artificial não é nada sem um operador que saiba utilizá-la para trazer bons resultados. Então, ela não é o seu concorrente, ela é um potencializador do seu trabalho. Ela é um aumento de produtividade no seu trabalho, que por consequência vai te trazer muito mais ganhos, desde que você saiba utilizá-la. Então não precisa ter medo de que a inteligência artificial vai roubar os trabalhos de tecnologia. Inclusive, esse é um dos poucos mercados que eu falo para vocês que a inteligência artificial não vai tomar. Quer dizer, ela vai tomar conta como ela vai tomar conta de tudo, mas a grande maioria dos outros trabalhos vão ser 100% substituídos pela inteligência artificial. A programação não. O que vai ser substituído é aquele cara que só quer escrever código, sem se preocupar com a qualidade, com a arquitetura, com a regra de negócio, com o problema do cliente. Esse cara vai ser substituído. Agora, aqueles profissionais que sabem operar uma inteligência artificial, que entendem de tecnologia, esses vão ser mais valorizados ainda com a inteligência artificial. Então, botem isso na cabeça de vocês. Isso aí vale para todas as áreas. Se eu pegar, por exemplo, a ciência, eu tenho um cientista que, por exemplo, esse cientista trabalha com uma pesquisa espacial. E ele não tinha inteligência artificial até ano passado. Hoje ele tem inteligência artificial. Com certeza, a pesquisa dele vai acelerar como se tivesse uma equipe de 20, 30 cientistas juntos,
Por quê? Porque a inteligência artificial faz um processamento de dados que às vezes a gente levaria anos e décadas com um ser humano só para conseguir fazer. Então isso é muito bom, pessoal. Isso aqui está levando a ciência para outro patamar. Isso aqui está permitindo com que antes avanços que levavam 10 anos cheguem em 1 ano, cheguem em 1 mês. Então pensem na AI, na inteligência artificial, como sua aliada. Vamos seguindo, vamos seguindo. Beleza, fechamos aqui a primeira aula, o primeiro conteúdo introdutório, onde a gente falou sobre o mercado de programação e sobre alguns pontos relativos ao mercado. E agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre o que é a programação e a sua importância.